Júlio Nascimento. 11h08. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é sexta-feira, dia 24 de janeiro de 2025. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. No tênis, Novak Djokovic está fora do Australian Open. O sérvio desistiu da partida após o encerramento do primeiro set, vencido por Alexander Zverev por 7-6. O jogo durou 1h22. O ex-número 1 do mundo jogou o tempo todo com uma proteção na coxa esquerda, depois da lesão sofrida nas quartas de final contra Carlos Alcaraz. E agora o destaque do Guarani, que ontem foi ao Morumbi enfrentar o São Paulo. Chegando com informações do Bugre Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que tá acompanhando o CBN Esportes desta sexta-feira. Um gol logo no comecinho decidiu a partida. O São Paulo venceu o Bugre por 1-0, gol marcado pelo Luciano aos 3-4 minutos da primeira etapa. O Guarani, em um certo momento do jogo, até chegou a assustar o sistema defensivo do tricolor, mas não teve forças para empatar o jogo. Tudo isso ainda com a expulsão do Titi na reta final da segunda etapa. Aliás, o zagueiro levou um belo puxão de orelha da comissão técnica. O Bugre volta a jogar no domingo, às 20h30 contra o Noroeste, que ainda faz um jogo nesta sexta-feira por conta do adiamento que aconteceu devido à forte chuva ontem lá em Bauru, no duelo contra o Botafogo. Brasil e Argentina se enfrentam hoje às 20h30 em Valência, na Venezuela, pela primeira rodada do Grupo B do Campeonato Sub-20. Bolívia e Equador fazem outro jogo da competição às 18 horas. Colômbia, outra seleção da chave, folga na rodada o Sul-Americano Sub-20, que dá 4 vagas para o Mundial da mesma categoria, que será disputado em setembro e outubro no Chile. O destaque do futebol paulista, Gabriel Dudzianchi. O São Paulo venceu a primeira partida na temporada. No Morumbi, o tricolor contou com um gol de Luciano logo aos 2 minutos de jogo para bater o Guarani por 1-0. No domingo, os São Paulinos enfrentarão os corintianos no mesmo estádio pelo Paulistão, no segundo clássico entre os grandes no estadual deste ano. Antes, no sábado, Palmeiras e Santos entram em campo. O Alviverde enfrentará o Novo Horizontino na Arena Barueri, enquanto o Peixe vai encarar o Velo Clube no interior do estado. NBA, o ano começou bem para Gui Santos, ala do Golden State Warriors. Em 24 horas, o brasileiro conseguiu bater seu recorde da carreira na NBA por 2 vezes consecutivas. Ontem, fez 19 pontos e 7 rebotes e ainda marcou 5 cestas de 3 pontos, o maior número desde quando entrou na liga. O Golden State venceu o Chicago Bulls por 131-106. E agora o destaque da Ponte Preta, Antônio Lupe. A Macaca tem compromisso amanhã às 4 horas da tarde contra a Inter de Limeira. A Ponte ainda com algumas dúvidas na escalação. Daqui a pouco o Jean Dias, que concedeu entrevista coletiva hoje de manhã, fala um pouco desse duelo contra a Inter e também do momento que a Ponte atravessa após 2 empates seguidos em casa durante o estadual. Estão definidas as 11 equipes participantes da LBF, a Liga de Basquete Feminino 2025. São 3 novidades em relação à temporada anterior, com entradas de Maringá, Cerrado Basquete e Ourinhos, nos lugares de Ituano, Catanduva e Ponta Grossa. A competição está prevista para começar em abril. O SESI Araraquara é o atual campeão. Mais destaques do futebol paulista com Fábio Chaib, aliás, só reforçando, né? Antes do Fábio dar os destaques aqui dos times da região, amanhã teremos a grande decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Amanhã, dia 25 de janeiro, mais o aniversário da cidade de São Paulo. Então, tradicionalmente, a final da Copinha acontecendo nesse horário, no horário tradicional das 10 horas da manhã no Pacaembu. São Paulo e Corinthians apenas com torcedores tricolores. E agora sim, o destaque também dos times da região nas principais séries do Campeonato Paulista. Bom dia pra você, Fábio Chaib.
Bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN, começando pela Série A2, amanhã às 3h em Capivari, tem Capivariana e Ferroviária, mesmo horário de São José e Primavera, lá no Vale do Paraíba. O Ituano recebe o Juventus no Novelli Júnior às 4h e às 6h, o 15 de Piracicaba encara o Grêmio Prudente no Barão de Serra Negra. Pela Série A3, amanhã tem União São João e Itapirense, no domingo Rio Branco e Rio Preto, 10h. Na Série A4, amanhã tem São Caetano e Paulista, e no domingo, às 10h, tem União Barbarense Nacional, lá na Toca do Leão, em Santa Bárbara do Oeste. Boa, Fábio Chave. Agora o destaque da opinião com Carlos Eduardo de Freitas. Bom dia pra você, Carlão. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Bom, fechada praticamente a terceira rodada do Campeonato Paulista. Acho que o futebol de Campinas caiu na real, né? É claro que uma derrota para o São Paulo, no caso do Guarani, a gente considera como normal. Porém, algumas falhas foram apresentadas e o técnico Maurício Souza vai precisar ajustá-las. Da Ponte, depois do jogo da Portuguesa, elucidamos também com relação ao sistema ofensivo, né? E que muita coisa vai precisar ser arrumada também pelo técnico Alberto Valentim. De qualquer maneira, vamos entrar na quarta rodada já com uma certa obrigação de vencer, de pontuar. A Ponte em Limeira, num confronto direto, num clássico aqui da região amanhã. E o Guarani no sábado contra o Noroeste. Resta saber a condição do Noroeste. O Noroeste ainda tem um tempo a terminar hoje contra o Botafogo de Ribeirão, mas o Guarani entra em campo no Brinco de Ouro no domingo à noite com a obrigação de conquistar os 3 pontos. Esses são os destaques aqui do nosso CBN Esportes, convidando você a participar pelo nosso WhatsApp 991869070, 991869070, o WhatsApp da CBN fica à sua disposição. Pode mandar mensagem que estaremos registrando até às 12h. Trabalhos técnicos do CBN Esportes com Valmir Bortoleto, comando de stream é com Samela Dipp. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h15. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Trânsito. Oferecimento Lumiar School. Nenhuma escola vai te surpreender tanto. Agende sua visita. Thaís Azevedo, chegando com informações do trânsito. Bom dia, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, Júlio, quem segue ali pela Avenida Moraes Salles tem lentidão na saída do viaduto Miguel Vicente Cury, sentido Nova Campinas, e no sentido centro, na saída do viaduto Laurão até a Rua Irmã Serafina. A Rua Irmã Serafina tem excesso de veículos pelas duas pistas, na chegada ali à Rua General Osório. Quem segue pela Avenida Anchieta tem lentidão pela pista da direita por conta de obras naquele trecho. O motorista tem que redobrar a atenção. Pela pista da esquerda, trânsito livre. A Senador Saraiva tem excesso de veículos somente pela pista da direita da Rua Jorge Miranda até a Rua Bernardino de Campos. Quem segue pela Avenida Campos Salles reduz a velocidade na chegada à Avenida Francisco Glicério. Júlio. 11h17. Obrigado, Thaís, pelas informações. Thaís volta na programação da CBN.
O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. Estamos de volta aqui com CBN Esportes. Já vamos com Gabriel Dudziak atualizar informações do futebol paulista. E já a gente traz também a visão do lado do Guarani sobre ontem o jogo no Morumbi. Contra o Guarani no Morumbi, o São Paulo mandou a campo força máxima, com especial destaque para o quarteto de frente formado por Lucas, Luciano, Oscar e Caleri. E com 2 minutos de jogo, o tricolor já abriu o placar. No cruzamento de Alisson, Luciano se jogou na bola e mandou para as redes. Após o gol, o Guarani reagiu e colocou o São Paulo em dificuldades com uma marcação mais alta. Os donos da casa, no entanto, melhoraram com o passar dos minutos e poderiam ter ido para o intervalo com uma vantagem maior. Já no segundo tempo, os dois times tiveram seus momentos, mas ninguém conseguiu ir às redes e o 1-0 tricolor se manteve até o apito final. Agora o São Paulo se prepara para o clássico contra o Corinthians no domingo e o técnico Luiz Ubeldia destaca o equilíbrio entre levar o jogo a sério e lembrar dos outros objetivos na temporada. Eu sempre le doy el valor que tengo que darle a un clásico, ¿no? Porque me pongo en la piel del torcedor también. Y todos queremos ganar un clásico, pero tenemos claro, más allá del clásico que es importante, tenemos claro que si no nos preparamos bien durante en el mes de febrero y en el mes de marzo, vamos a sufrir mucho abril y mayo, que son los 2 meses donde más carga por torneo tenemos. O Corinthians, que deve ter força máxima no clássico, conforme foi antecipado pelo técnico Ramon Dias desde o fim de semana. Resta saber se o goleiro Hugo Souza, que ficou fora dos 3 primeiros jogos no ano, terá condições de atuar no duelo contra o tricolor no Morumbi. Palmeiras e Santos fazem os últimos ajustes antes de voltar a campo neste sábado para a disputa da 4ª rodada do Paulistão. O Alviverde vai encarar o Novo Horizontino às 8h30 da noite na Arena Barueri, já que o Allianz Parque recebe show musical. Enquanto a equipe disputa o estadual, a diretoria palmeirense se movimenta para trazer reforços e o volante uruguaio Emiliano Martinez, ex-Bragantino e hoje no Midland da Dinamarca, está em negociação avançada com o clube. Já o Peixe enfrentará o Velo Clube no interior do estado às 6h30 da noite. O meia Tassiano, que saiu do clássico contra o Palmeiras com dores na coxa, é a principal dúvida para a partida. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Obrigado, Dudziak, pelas informações. Aliás, já vamos aproveitar já e trazer o contexto do Guarani. Vamos aproveitar esse bloco que o Dudziak nos trouxe já um pouco, né, do que foi ontem a vitória do São Paulo com gol marcado pelo Luciano. Sim. E você conversou também com o Maurício Souza, né, para trazer um pouquinho dessa visão, muito alinhado com o que o Carlão falava na transmissão, né? 2 grandes problemas para o Guarani, que não fez uma atuação ruim. A expulsão do Titi no segundo tempo e o gol muito no início do jogo também, né, Lupe? Se a gente pegar essa expulsão, né, Júlia, ela aconteceu ali na casa dos 30, 35. E pra quem não assistiu o jogo, pode se perguntar, mas o cara foi expulso faltando 10 minutos pra terminar o jogo, como é que isso também influenciou no resultado? É porque quando o Titi ele é expulso, o Guarani, com as mexidas realizadas pelo técnico Maurício Souza, a entrada do Isaac e também do Luiz Miguel, ele começou a armar uma pressão para cima do sistema defensivo do São Paulo. Claro que foi uma pressão assim, sem muito perigo, mas era um Guarani que tinha, naquele momento do jogo, mais posse de bola e chegava com um pouco mais de agressividade, o São Paulo armando ali um sistema de defesa. O Guarani sofreu gol
com 4 minutos do primeiro tempo. Então, Maurício Souza, na coletiva, falou justamente sobre esse gol sofrido rapidamente e essa expulsão, fatores que explicam um pouco o que foi o jogo e a derrota do Guarani para o São Paulo no Morumbi. Sem dúvida nenhuma que as duas coisas atrapalharam demais a gente, né? A gente não contava com um gol tão cedo, mas me surpreendeu positivamente como a equipe recebeu esse gol, né? A gente não mudou a nossa maneira de jogar, a gente vinha com uma proposta de pressionar o São Paulo e tentar tirar os espaços dele, mesmo sabendo da qualidade da equipe, e a gente conseguiu fazer isso durante uma boa parte do tempo. É claro que eles têm muita força e quando eles chegavam sempre muito forte. Então eu fiquei muito feliz no que tange a parte defensiva da nossa equipe. E claro, no segundo tempo, eu acho que naquele momento um pouco melhor no jogo do que o São Paulo, conseguiu empurrar o São Paulo para trás, conseguiu chegar um pouco mais na área e a gente teve uma expulsão que realmente comprometeu o final do jogo, né? A gente teve que baixar o bloco, já cansado, claro, o jogo bem intenso. Mas a gente conseguiu segurar os últimos 15 minutos. Claro que o resultado não é o que a gente queria, mas eu saí bem feliz com o que a equipe demonstrou, principalmente na parte de comprometimento. A expulsão foi completamente justa. Eu já conversei com ele separadamente ali, chamei ele. Ele se desculpou, está muito abatido com o que ele fez. Eu falei para ele que um jogador da qualidade dele, um jogador que tem a ambição que ele tem, não pode de maneira nenhuma se descontrolar a ponto de cometer um ato impensado como ele cometeu. Falei para ele que claro, ele vai ser cobrado por isso, não só por mim, mas por todo mundo, como você está falando. Falei para ele que sim, que ele pode ter comprometido não só o resultado, mas também a parte física da equipe. O que eu posso falar é que ele está muito arrependido, a gente diretamente atacou o problema. Eu não sei se é só por conta da idade, o Titi é um jogador que eu tenho muitas coisas positivas para falar dele em função do tempo que ele está sem jogar. Ele faz 2 jogos seguidos e a gente nem esperava que ele aguentasse isso. Nós realmente tivemos alguns problemas da posição durante a pré-temporada, né? Então, infelizmente ele cometeu esse erro e o que a gente vai fazer agora é atacar, tentar mostrar para ele, mostrar novamente o vídeo, trazer ele para o nosso lado e esperar que ele não cometa mais. Ô Júlio, tem um outro ponto também que nós discutimos ontem e eu fiz essa pergunta para o Maurício Souza, foi a última pergunta da coletiva, sobre o impacto do elenco ao chegar no Morumbi, ao encarar um São Paulo que do outro lado tinha Lucas, tinha Caleri, tinha Oscar, tinha Luciano e outros bons jogadores. O Maurício, ele, pelo que eu entendi, ele não quer usar essa questão da juventude em todo momento para justificar algumas situações. Mas ontem, pelo que a gente viu, eu acho que o Guarani, com esse elenco jovem, também acabou se surpreendendo com tudo que ele estava enfrentando. E eu acho que isso justifica o gol sofrido aos 4 minutos na primeira chegada mais forte do São Paulo, abrindo o placar com o Luciano. O Maurício, ele não quis colocar aí essa falta de atenção por conta dessa situação. Mas ali, na chegada dos jogadores ao Morumbi, a gente estava lá, eu, Carlão, você, nós vimos como os jogadores do Guarani reagiram ao chegar no Morumbi. Eu acho que isso também foi preponderante para o gol sofrido logo no início do jogo. E é isso mesmo, né, Carlão? Esses dois fatores prejudicaram demais o enredo do Guarani ontem, né? Sim, eu acho que eu tô tentando adotar uma postura neste início de temporada de uma certa compreensão com falhas das nossas equipes, né? Foi assim contra a Ponte Portuguesa, sabendo da responsabilidade que a Ponte teve em não vencer o jogo com 2 a mais, né? E procuro também ter a mesma postura com o Guarani. É claro que eu sempre brinco aqui, né? Tomar gol com 3 minutos é algo quase que imperdoável no futebol, né? E eu brinco, o Lupe gosta, né? O time, antes de entrar em campo, ele faz umas 3, 4 correntes, fechamentos, tal, e grita, tudo aquilo para ter uma concentração. Principalmente nos primeiros minutos, e o Guarani não teve, né? E cara, quando você toma o gol no Morumbi contra o São Paulo, que é uma equipe que está num outro patamar, tudo que você trabalhou na semana, ou tudo que você trabalhou para aquele jogo, vai por água abaixo, né?
Porque a estratégia de jogo, ela muda. Você adota uma estratégia no Morumbi de um time mais reativo, de um time de tentar levar o jogo, pelo menos até o segundo tempo, em 0-0, para colocar o São Paulo em dificuldade. E com 3 minutos, você tem que abrir mão de tudo isso. De repente, não se lançar como um maluco para cima do adversário, mas você já tem que adotar uma estratégia mais ofensiva e os espaços vão aparecer para o adversário, e foi o que aconteceu com o Guarani. Só que eu levo muito em conta isso que o Lupe disse, cara. Não é fácil. Um jogador de futebol, ele se prepara para viver momentos assim, para jogar no Morumbi, para enfrentar grandes atletas. É verdade. Só que assusta. Pra gente assusta quando a gente sai de um ambiente de Moisés Lucarelli, de Brinco de Ouro, e se depara com o Allianz Parque, com o Anel Química Arena, com o Morumbi, porque não é um ambiente nosso, e é um ambiente gigantesco, onde ali você vai estar com as principais estrelas do futebol brasileiro, diante de um clube gigante, né? Então eu compreendo até esse gol tomado no início, mas de qualquer maneira foi uma partida que deixa lições com relação ao Titi. Também não vou colocá-lo na cruz e arrebentar com o garoto, mas como o Maurício disse, atacar o problema, é conversar com o jogador, mostrar para ele que não pode ter uma atitude daquela de uma maneira intempestiva. A gente sabe que o Calleri é catimbeiro, que o Calleri irrita, aquele estilo argentino de jogar, mas tem que ter calma, o futebol é muito mental e o Titi não teve isso. Fora os erros defensivos, após a coisa se assentar, o Guarani tomou o gol, acalmou e tal, mas defensivamente o time cometeu muitos erros infantis, erros de nervosismo, erros de falta de concentração. Então eu acho que o problema que o Maurício fala em atacar é tentar corrigir estas lacunas defensivas, corrigir o destempero do Titi, né? Não é o fim do mundo, isso acontece até com jogadores vultuosos, né? Então eu creio que é algo que dá para ajustar, só que contra o Noroeste é um outro tipo de jogo, né, Júlio? Contra o Noroeste é um jogo que o Guarani vai ter que ser proativo, já com a pressão de ter que conseguir um resultado positivo, porque os de baixo estão chegando e a gente sabe qual que é a prioridade do Guarani neste momento. É um jogo em que a derrota ela é normal, diante de um time que está num nível mais elevado, que tem um outro propósito dentro da competição, mas que ela deixa algumas reflexões para a sequência do Campeonato Paulista, principalmente esses ajustes na fase defensiva. E aí, Fábio Chaib, quero também as suas impressões, né? O São Paulo com o time principal também entrando no ritmo e até cansou no segundo tempo, mas claro que o São Paulo tá de olho aí no clássico contra o Corinthians no domingo também. Eu achei uma partida honesta do Guarani, né? Apesar de ter tomado o gol logo no começo da partida, achei que poderia ser pior, né? São Paulo vira com tudo pra cima e atropelar o Guarani. O Guarani até tentou sair pro jogo, claro, com algumas dificuldades. O São Paulo também não 100% ainda na competição, tá começando o trabalho agora, mas o Guarani tomou o gol, claro, se assustou um pouco, mas depois até saiu pro jogo, teve algumas oportunidades. O próprio Rafael, o zagueiro, teve uma oportunidade também, né? O Xará Rafael acabou defendendo, mas o Guarani, com esse gol que logo no início acabou prejudicando a estratégia do Guarani. Mas achei uma partida honesta assim, gostei bastante também do meio-campista Caio Melo, um dos principais destaques para mim do Guarani. Ô, Júlio, bom nome. Tô preocupado com o Natan. Verdade. Natan. Volante do Bem Guarani, né? Foi o melhor do jogo anterior do Guarani. Ele foi no jogo contra o Botafogo, ele foi eleito o melhor em campo pela emissora. Contra o Inter, ele não foi tão bem, e até o Maurício falou da questão do desgaste e tudo bem. E ontem ele estava no time titular e ele foi cortado no aquecimento porque não teve condições. E o Maurício na coletiva falou que no último treino ele teve ali um problema no treino de ajuste. E ontem, você estava do meu lado, eu até falei, olha ali, olha lá, o tornozelo do Natan tava roxo. Sabe quando deve ter sido uma entorse e ele mancando, ele estava de chinelo, eu não lembro agora se é o direito ou o esquerdo, mas o tornozelo machucado, ele estava de chinelo e no outro ele estava calçando um tênis. Tava muito roxo, ele mancava. Sim. E tava muito roxo. A gente torce para que não seja nada grave, mas impressionou a questão da cor, tava muito roxo o tornozelo do Natan. As questões físicas têm atrapalhado mesmo o Guarani nesse começo de temporada. 11h32, na volta a gente fala da Ponte aqui no CBN Esportes. Repórter CBN.
Sexta-feira, 24 de janeiro de 2025. A prévia da inflação oficial do país subiu 0,11% em janeiro. O resultado representa queda de 0,23 ponto percentual na comparação com a taxa apurada em dezembro. As maiores influências partiram do aumento do tomate, do café moído e das passagens aéreas. Apenas o grupo Habitação registrou índice negativo com destaque para a energia elétrica residencial. O resultado ajudou a conter o avanço do IPCA 15. Em 12 meses, o indicador acumula alta de 4,50%, patamar abaixo dos 4,71% observados no mesmo intervalo de tempo imediatamente anterior. A investigação sobre a carne podre, que a empresa Tem de Tudo Salvados vendeu para o consumo humano, foi repassada como se fosse nobre e importada do Uruguai. O produto estragou nas enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul no ano passado. Uma peça de picanha estava sendo comercializada até esta semana pela companhia investigada, que é da cidade de Três Rios, no Rio de Janeiro. Ao todo, a empresa comprou 800 toneladas da carne com a alegação de que usaria a carga para produzir ração. 4 pessoas foram presas. O italiano Yannick Sinner está na final do Aberto da Austrália. Ele bateu o americano Ben Shelton por 3-0 e vai tentar o bicampeonato do Grand Slam. O italiano vai enfrentar no domingo o alemão Alexander Zverev, que conquistou a primeira vaga da decisão depois de o tenista Novak Djokovic abandonar a semifinal por causa de uma ruptura muscular. Djokovic afirmou que a dor começou no fim do primeiro set da partida contra o alemão. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. 11h35, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Antes da ponte, informações da ponte, deixa eu dar uma passadinha aqui no nosso WhatsApp. Se você quiser mandar uma mensagem, fique à vontade, pega aí o seu celular, escreva para 19-99186-9070. Você já viu como é que tá o tempo lá em Bauru ou ainda não? Ah, verdade. Porque 3 horas tem a continuação do jogo entre Noroeste e Botafogo, né? E como que tá o tempo lá? Eu não tenho informação. Tá bom. Bom dia, amigos da CBN. Assisti o jogo ontem, o Guarani não jogou mal. Mas vou falar uma coisa. Um jogador ser expulso desse jeito tem que ser muito fora de profissionalismo, para não falar outra coisa. Eles esquecem, tem VAR, tem que ser multado. Mas mesmo assim, acho que o Guarani foi bem. Abraço, Rafael Freitas, Jardim Nova Europa. Eu acho importante a gente não passar a mão na cabeça do Titi, tá? Essa questão da idade, o Titi é jovem, 22 anos, é formado na base do Guarani, tudo isso é verdade. Mas o Titi tem como profissional já 4 anos. E a história dele é super legal. Até o Maurício falou sobre isso na coletiva, né? Que ele tem mais coisas positivas, e eu concordo, a falar sobre o Titi do que coisas negativas. O Titi, há 2 meses, estava se recuperando de uma lesão de ligamento, a segunda na carreira, com 22 anos. Então não é fácil voltar, e ele voltou jogando bem. Mas ele precisa ter consciência que ele tem uma responsabilidade como jogador profissional. E tem VAR, cara. Você tá jogando contra o São Paulo.
É difícil marcar o Caleri, Carlão? É chato, Caleri é chato. Eu queria o Caleri no meu time. Sim, todo mundo. Todo mundo quer o Caleri no que representa, né? O cara que representa, que ele é matador, ele incomoda o zagueiro. Chato, uma barbaridade. Ele incomoda a arbitragem e o árbitro perde a linha com ele, mas ele tem um tato de fazer isso, porque dificilmente ele toma cartão por reclamação, então ele tem uma experiência em fazer isso. Mas não pode, cara. Ô, Júlio, pra um jogo desse, quando você vai enfrentar um cara como o Caleri, que usa de artifícios, né, a provocação, que faz parte, gente. E outro, o Caleri é argentino é especialista nesse tipo de coisa. Você tem que estar muito preparado mesmo, né? E o Titi se precipitou. Né, talvez se ele desse uma chegada no Caleri, né? Vou deixar o pezinho pra também, né, mostrar eu estou aqui e tal. Mas ele teria que ter um pouco mais de malandragem. Com o VAR hoje, acabou o negócio de ficar puxando camisa, Cara, qualquer coisa vai pra imagem e pode comprometer a sequência da partida. E foi o que aconteceu com o Titi. E eu gostei da entrevista do Maurício, né? Essa coisa também de não passar a mão na cabeça, reconhecer a importância do atleta, saber da história do atleta, mas atacar o problema, conversar logo depois do jogo, mostrar pra ele que, ainda que foi contra o São Paulo, que é um jogo perdível, vai? Agora, e se é num derby, por exemplo, tá 0-0, como fez o menino João Vitor lá no Brinco de Ouro, em que você coloca um jogo quase que invencível, você coloca tudo a perder. Então, algumas lições, como eu disse, não é jogar aos leões, né, os jogadores do Guarani ou o próprio Titi, mas fazer com que eles entendam que foi um jogo em que cabe alguma reflexão para que o Guarani não tenha tanta falta de concentração e a falta de disciplina, né? Que foi o que o Titi cometeu. O próprio rapaz da Portuguesa contra a Ponte, fez um gesto obsceno, a câmera do lado do quarto árbitro, o VAR confirmou, chamou o árbitro, vermelho. Aí a Portuguesa vai fazer nota de repúdio, mas tem a imagem. Cara, às vezes eu esqueço que tem câmera aqui, às vezes faço umas coisas no estúdio aqui. Então você toma cuidado, porque você já pode... vi gente tirando caca do nariz. Eu já dei uma coçadinha aqui na entrada, e aí depois o pessoal tira a mão do nariz. Esse negócio de Big Brother, às vezes esquece, né, que tem câmera lá. Esquece, ó. Só essa situação do jogador da Portuguesa é aquela coisa. Eu acho que, por exemplo, daria pra relevar. Porém, tá lá, consta, gesto obsceno é punição. Então o jogador da Portuguesa cometeu uma infração. A Samela Zip, sempre atenta aí, de olho no lance, mandou aqui pra mim a temperatura prevista para Bauru hoje. Aqui tem trabalho de produção. Hoje será parecido com ontem. Então, chuva. Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à noite. O jogo tá marcado pra que hora? Pra tarde. 3 horas. Talvez dá tempo. Agora, o que me chama a atenção pra temperatura... Tem como jogar agora, não? Aproveitar que o tempo tá aberto lá? Pode ser. Mas o que me chama a atenção é que tem uma alta probabilidade de formação de arco-íris em Bauru. Isso é importante, porque o arco-íris representa a aliança de Deus. Exato. Com a humanidade. Exato. Manda um abraço aí, Carlão, pro xarope do Gabriel Ferrari aí, ó. Que tá, grande Gabi Ferrari, estou com saudade de você. Ele me deu 3 opções pra mandar o Caleri aí. O Gabi é bom de bola, hein? O United precisa do Caleri, o Gabriel. Os outros dois aqui estão bem servidos. O Fábio me chamou. Fala, Fábio Scheib. Não, você vai lembrar, você estava narrando a partida ontem, ainda no primeiro tempo, essa desavença entre o Caleri e o Titi já estava desde o primeiro tempo. Teve um lance no meio campo também, ainda na primeira etapa, que o Luiz Flávio de Oliveira até ameaçou ir pro VAR, que o Titi tinha chegado pro Caleri em cima, estava no monitor também, acabei acompanhando, entrou com a sola no Caleri, mas o Luiz Flávio deixou passar. Mas essa briguinha entre os dois, esses entreveros, já estavam acontecendo desde a primeira etapa, né? Verdade, bem lembrado, Fábio. E é justamente isso, né? O Caleri, ele tem essa habilidade de desestabilizar. Ai, meu Deus. Nossa, arriscou agora. Foi ousado. Não, é bem mais fácil do que reinicialização, né? É verdade. Bom dia, galera do CBN. Bom dia, galera do CBN Esportes. Rodrigo Pulpo de Campinas. Não sei o que foi mais doído nessa semana. O sofrível jogo da Ponte com a Portuguesa, com uma expulsão bizarra no final do primeiro tempo, ou o jogo monótono do Guarani ontem. Abraço a todos. Valeu, Pupo, obrigado pela mensagem. O Cristiano Salvione, bom dia a todos. Ficou barato o resultado do Guarani ontem, tá ótimo. O Corinthians vai fazer 6 pontos contra o São Paulo. Vai ganhar os 2. Cristiano. Tendência de um bom jogo, hein? Não é fácil. Não, meu cara, porque assim, lembrando que são 2 jogos com mandos do São Paulo. Então, torcidas únicas pro São Paulo em ambos. Na Copinha, eu acho o São Paulo mais time que o Corinthians. Sim. O grande problema é que o São Paulo tá sem o Rian Francisco, né? E aí o Corinthians, eu acho que acaba igualando um pouco o panorama dos 2 times
na grande decisão. O jogo vai ser no Pacaembu com torcida única para o São Paulo. E no Morumbi, são dois times no ritmo de pré-temporada também. Eu acho que o Corinthians vem um pouco mais embalado. Agora, o São Paulo, com esses 4 jogadores, ele se torna um time interessante. Eu acho que o que atrapalha o São Paulo com relação a brigar com o Palmeiras, com o Flamengo, né, em termos de campeonato brasileiro, né, isso até para a sequência da temporada, o São Paulo não tem um elenco robusto, um elenco qualificado. Mas o time titular do São Paulo se equipara com o Palmeiras, com o Flamengo. Esses 4 jogadores, o próprio Luciano, que tecnicamente é um pouco abaixo de Lucas Moura e Oscar, mas é um bom jogador guerreiro, tem a chatice dele, mas ele é bom jogador. É um quarteto interessante que dá para o São Paulo encarar o Palmeiras, em termos de Paulistão, encarar o Corinthians. Gostei do São Estou prevendo um São Paulo competitivo em 2025. O Antônio Wilson tá perguntando cadê o Gé. Verdade, hein? Cadê o Gé da Ponte? Né? Tá precisa dele, hein? De uma cirurgia muscular, né? Só na Série C, né, Júlio? Ele precisa dele. Mas vai ficar pra Série C mesmo? Então, aí você fez. Aí você tem que. Aí é uma outra questão. Você né? fez uma pergunta e eu respondi a pergunta. Cadê o Gé? Tá machucado? Tá. Ele vai ficar pra Série C? Não sei. Não sei, tá bom. Fala, Fábio. O Carão tá falando do São Paulo também. O São Paulo, grande reforço pro São Paulo, veio do próprio clube, né? Quem tava machucado, o Alisson, que na temporada passada perdeu também grande parte da temporada, voltou a treinar, tá jogando, ontem jogou muito bem ao lado do Pablo Maia. É um grande reforço também para sustentar esses 4 jogadores do meio campo. Ninguém tá falando dele aí, mas essa dupla, Pablo Maia e Alisson, já deu bastante alegria pro São Paulo, principalmente naquela Copa do Brasil em 2023. Tanto que quando a dupla é desfeita em razão das questões físicas, né, em razão das lesões, São Paulo cai de produção, né? Agora, para brigar em alto nível, principalmente em Brasileirão, né, um campeonato que a regularidade equivale, o São Paulo precisaria de um elenco robusto, né? Aí que é o X da questão, né? Porque o Palmeiras e o Flamengo têm elencos. E o São Paulo não tem um elenco, mas tem um time titular bem competitivo. Só uma coisa aqui pra gente fechar também esse bloco. O Oscar, hein, cara? Já era esperado que o Oscar estaria num nível superior a maioria dos jogadores do futebol brasileiro, mas o Oscar sem ritmo, ele é diferente. O Gabriel Mesquita até falou, né, Lupe? Na saída ali da zona mista. O filho do Fatioli, né? O Gabriel Mesquita falou assim, não, ele é diferente, só tapa. Ele deu um tapa de 3 Não, foram três passes, assistências de letra, acertando as 3, e 2 de trivela, 2 inversões de trivela de 3 dedos. Impressionantes, cara. O Oscar, ele vai fazer muita diferença nesse time do São Paulo, quando ele se encaixar no ritmo do futebol brasileiro de novo. O que pode atrapalhar é a questão física, mas a própria característica, né, do Oscar é magrinho e tal. Eu acho que ele vai se encaixar nesse ritmo alucinante do futebol brasileiro. E o próprio São Paulo, né, tem um planejamento pro Oscar. Eu acho que em algumas partidas, principalmente no interior do estado, o Oscar vai ser poupado, o próprio Lucas também. Mas em grandes jogos, principalmente domingo, né, contra o Corinthians, eu tenho certeza que o Oscar, se não machucar, ele vai jogar muito. 11h45. Na volta tem informações da Ponte, que entra em campo amanhã. Bom dia pra você. Amanhã, tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Atacado, há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia.
Hora do vôlei aqui no CBN Esportes para informar que ontem o Mackenzie venceu o Brusque pela Superliga Feminina por 3-1. Superliga Masculina hoje começa, na verdade, tem sequência a 14ª rodada. Tem o duelo entre Joinville e Minas, jogo marcado para 6 horas da noite, e o Cruzeiro, o líder da Superliga, enfrenta o São José. Esse jogo acontece hoje às 9 horas da noite, lá no ginásio do Riacho, em Contagem. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. (11h49), Antônio Lupe, vamos atualizar informações agora da Ponte, que entra em campo amanhã contra a Inter de Limeira. Sabe de quem? De quem? Ramon Carvalho, Ramon. hein? A lei do ex? Não é muito da característica ali do Ramon, né? Não é um goleador, assim. Eu falei mais, com o Ramon, mas é uma opção a mais aí que a Inter de Felipe Conceição ganha. E o Ramon, eu encontrei com ele quando o Guarani foi jogar lá e ele já tava treinando, ele tinha acabado de chegar, e ele é de Limeira, ele é nascido em Limeira, então ele tá em casa, fez um contrato até o fim do Campeonato Paulista. O Ramon que ficou, se não me engano, 2 temporadas na Ponte, né? Chegou em 22. Isso. Aí ele ficou 23 e 24. 2 temporadas e meia? 3 temporadas, enfim. Ramon Carvalho, agora jogador da Inter, que é o adversário da Ponte Preta amanhã, 4 horas da tarde. Até eu tava dando uma passada de olhos na previsão do tempo, parece que é chuva, hein? Final de semana de chuva. Aliás, o tempo já tá fechando, né? Ontem tivemos aí uma pequenina chuva na volta de São Paulo aqui para Campinas, mas se a temperatura for a mesma do jogo contra o Guarani, muito quente lá em Limeira. Por isso existe uma preocupação ainda do técnico Alberto Valentim a respeito dessa situação envolvendo a parte física dos atletas. A Ponte, ela perdeu uma grande oportunidade na última partida de vencer a Portuguesa, jogou com 2 atletas a mais durante todo o segundo tempo, mas não teve criatividade. Um dos poucos atletas que deu um pouco de trabalho para a defesa da Lusa foi o Jean Dias, que inclusive hoje conversou com a imprensa e falou desse momento em que a Ponte atravessa, das características de jogo e também sobre esse duelo contra o Leão. A característica ela é aquilo que a Ponte deseja tanto, né? Que seja um atleta que não desiste, um atleta que vai para cima, um atleta que tem raça, que busca o tempo todo o resultado, o tempo todo buscando os 3 pontos. Então esse é o tipo de atleta que a Ponte contratou. Espero que eu continue junto com os companheiros, evoluindo, porque é aquilo que o professor sempre nos passa, né? É um prazo longo, ou seja, nós temos os nossos objetivos, tanto no Paulistão como na Série C logo em seguida. Então espero continuar nessa evolução e ajudando cada vez mais a equipe. Cara, eu costumo dizer, né? Futebol ele é tão dinâmico que são 2 empates em casa, né? São 2 empates em casa e uma vitória fora.
Então a gente tem que procurar melhorar dentro de casa, com certeza. Agora vamos para um jogo fora, respeitando o adversário, com certeza. Mas nós sabemos que precisamos melhorar dentro da nossa casa. Então, como que isso acontece? Isso acontece no dia a dia, né? Trabalhando cada vez mais, compreendendo cada vez mais aquilo que o professor tem a nos pedir, para que a gente possa, dentro de casa, junto com a ajuda do nosso torcedor, conquistar os êxitos dos 3 pontos. A gente costuma conversar entre nós que a gente absorveu muito rápido aquilo que ele quer. Para o atleta, para o atacante, quanto mais próximo do gol, melhor. Então, quando você faz essa função que ele pede, é justamente isso, para que a gente possa estar mais próximo do gol e que possa concluir. Então, agora é como eu falei agora há pouco, né? É melhorar cada vez mais, é evoluir. Estamos no 3º jogo ainda, mas é evoluir cada jogo para que a gente possa trazer alegria para a nossa torcida. Esse é o atacante Jean Dias. O Jean Dias, ele já tem 3 jogos com a camisa da Ponte, Novo Horizontino, Santos e Portuguesa, tem 1 gol marcado e é, por enquanto, uma das contratações que o torcedor tem visto de forma positiva nesse início de temporada. Repito, início de temporada. A Ponte Preta, então, enfrenta amanhã a equipe da Inter, 4 horas da tarde, e você acompanha direto de Limeira a partida aqui na CBN Campinas, tá certo? Certíssimo, Posso Lupe. 11h53, vamos lá projetando esse jogo contra a Inter de Limeira. É uma Inter que está em dificuldades também nesse início de temporada, né? Não jogou a primeira rodada contra o São Paulo por conta daquele adiamento, mas é um time que ainda precisa dar uma resposta para o torcedor e certamente vai vir com essa pressão nas costas também. E a Ponte precisando também de uma resposta depois de ter vacilado e não aproveitar a vantagem numérica contra a Lusa, né, Carlão? É um jogo cheio de situações, né, de 2 equipes que entram pressionadas, né, a Ponte, ela entra com esta responsabilidade em virtude do que aconteceu contra a Portuguesa, né, uma equipe que não conseguiu ultrapassar um bloqueio com 2 jogadores a mais, né, durante todo o segundo tempo, praticamente, um time que pecou muito na criatividade. É um jogo em que facilita o estilo de jogo que o Alberto Valentim gosta, né? De um time mais reativo. Eu creio que a Inter, por jogar em casa, pela necessidade da primeira vitória, ela vai atacar um pouco mais, ela vai partir para cima da Ponte. E a Ponte gosta, né? Foi assim em Novo Horizonte, foi assim contra o Santos. As 2 principais partidas da Ponte contra a Portuguesa, quando ela teve que tomar a iniciativa, ela não foi bem, né? E ficou evidente isso. Então, acho que o jogo em Limeira para a Ponte é um jogo melhor. Não sei, isso não significa que vai ganhar, mas é melhor você jogar em relação à característica do time da Ponte. É melhor você jogar em Limeira contra a Inter, e a Inter necessitando do resultado, do que você jogar contra a Portuguesa, que colocou os 9 jogadores dentro da área para se defender. Então, talvez a Ponte tenha um melhor aproveitamento lá em Limeira. Agora, muito cuidado, né? Ofensivamente, o time pecou demais contra a Lusa e vai ter que melhorar, né? O Alberto, espero que tenha trabalhado muito essa parte ofensiva da Macaca, que deixou muito a desejar diante da Lusa. Ô Fábio, é um jogo importante para a Ponte também, né? A tabela da Ponte nesse começo é uma tabela com jogos difíceis, né? Porque você enfrenta o Novo Horizontino fora de casa, não é um jogo fácil, a Ponte consegue vencer, depois um Santos. E aí essa sequência de Portuguesa e Inter de Limeira, teoricamente, seria ali uma sequência para você calcular, né? Teoricamente, 4 pontos, só que você não consegue esses 4 contra a Lusa, que seria o mais viável por jogar dentro de casa. Você acha que a Ponte vai tentar uma formação mais ofensiva, mais agressiva para tentar recuperar contra a Inter, Fábio? Lembrando também que depois desse duelo contra a Inter de Limeira tem o jogo contra o Corinthians, né, no Moisés Lucarelli na próxima semana também, e depois mais 2 jogos fora antes do derby, né, então a Ponte Preta também um pouco com a corda no pescoço aí, pensando o que fazer, tem que somar pontos, sim, aquela boa impressão que tinha deixado na primeira rodada, também no jogo contra o Santos, principalmente no primeiro tempo, contra a Portuguesa foi por água abaixo, porque a equipe não conseguiu sair do zero com uma equipe com 2 jogadores a menos. Eu acho que a Ponte Preta vai sim sair pro jogo, tentar esse resultado, sabe que vai ter o apoio da torcida também, Limeira, perto de Campinas também, o torcedor Ponte Pretano, como sempre, deve acompanhar a partida também, ir até Limeira. A Ponte tem que sim pensar nos 3 pontos, que é viável conseguir uma vitória contra a Inter. Também pegando pelo jogo contra o Guarani na semana passada, a Inter não estava também, o time da Inter não estava tão organizado também. A gente sabe que é possível sim a Ponte Preta conseguir os 3 pontos que vão ser fundamentais aí na continuidade do campeonato.
É verdade. Bom, rapidamente aqui para fechar o nosso CBN Esportes, registrando as últimas mensagens aqui. Ronaldo escreve: bom dia, gente. Se vocês quiserem, posso listar 3 meias que vi jogar melhor do que esse tão falso Oscar. Tá bom, Ronaldo, pode listar aí os 30 meias, mas assim, eu não tô falando da história não, cara. Eu tô falando na atualidade, assim, o Oscar, não sei se você acompanhou a carreira dele no Chelsea, ele foi muito bem no Chelsea, foi um jogador que ele chega no Chelsea no momento que o Lampard reinava, um momento pós-Joe Cole, que era um dos principais jogadores do futebol inglês na época, e o Oscar rapidamente, com pouco tempo de Inglaterra, que na minha avaliação é a melhor liga nacional, é o campeonato inglês, o Oscar se transformou nos principais jogadores do Chelsea, inclusive sendo decisivo em jogos de Champions League, em conquistas de Premier League. Então ele teve uma carreira muito sólida no cenário europeu. Depois ele foi para a China, se tornou um ídolo, claro que lá o nível técnico é bem inferior, e ele volta ao Brasil nitidamente no nível técnico melhor do que esses jogadores. Se você está falando de 30 meias no futebol brasileiro de hoje, aí eu te desafio. Aí realmente eu te desafio ele estar 30 meias hoje melhores do que o Oscar. Agora, na história, evidentemente que tem grandes meias da história que são melhores do que o Oscar, evidentemente. Mas eu tava falando do futebol atual, futebol brasileiro atual. Hoje, 2025, o Oscar com 2 meses aí bem condicionado, ele vai sobrar no futebol nacional. Desequilibra. Você não lembra do Hulk, cara? O Hulk ele volta na mesma condição e até hoje. O Hulk tem 38 anos. No avançar da idade, ele é um dos principais jogadores. É claro que são jogadores acima da média. E para ajudar estes atletas acima da média, o nível do futebol brasileiro tá abaixo. Então eles se sobressaem. A questão física é uma preocupação, mas se o Oscar estiver perto dos 100%, ele é um cara que vai ganhar muitos jogos pelo São Paulo. Maravilha, aqui mais uma mensagem. São Paulo. Mais uma mensagem. Não entendi sobre relevar a regra, citado pelo Carlão. Poderia me explicar mais uma vez, William? Não é relevar a regra. Em alguns casos, a regra ela tem que ser cumprida. Isso é inegável. Só que em alguns casos, você pode usar do bom senso. Não faz mal também ter um bom senso. Eu acho que, por exemplo, se a Edna deixasse passar, eu não veria problema nenhum. Não veria problema nenhum. Porque isso eu acho que foi um desrespeito, foi. Mas eu acho que isso acontece no futebol, em algum momento você pode deixar passar. Agora, ela fez certo, ela cumpriu a regra. Perfeito, ponto pra Edna. Só que eu acho que em alguns momentos o bom senso pode prevalecer. E eu achei que a Edna poderia ter utilizado o bom senso. Agora, ela não utilizou. Ela cumpriu a regra e cumpriu 100%. Ela foi bem, foi correta, perfeita. E o Thiago aqui, desculpe antecipar a programação de vocês, sei que o Arena é mais tarde, mas já quero deixar uma sugestão. Embalado aí pelo filme indicado ao Oscar, Ainda Estou Aqui, qual jogador se encaixaria nesse título? Ainda Estou Aqui. Aquele jogador esquecido que pode ajudar o elenco ainda. Uma boa, hein? Anota aí. Foi boa. Anota. O Cristiano Ronaldo, ele comemora, ele fala, eu estou aqui, né? Ele tem essa... É mesmo? Não tô sabendo. Sim. Você prefere o Cristiano Ronaldo ou o Messi? Nossa, eu prefiro o Messi, mas a criançada adora o Cristiano Ronaldo e o Neymar. O Cristiano Ronaldo e o Neymar, é impressionante como a molecada gosta. O Arthur lá em casa, ele gosta mais do Cristiano Ronaldo que de futebol. O meu gosta do Cristiano Ronaldo também. É tudo 7, Ronaldo. E pra eu explicar que o Messi é melhor, ele fica bravo, né? Feliz são aqueles que puderam acompanhar os dois, né? E porque assim, o Júlio acompanha o futebol europeu, a gente tá entrando numa safra aí, né, que... Tá carente. Um abraço, gente. 4 horas tem Arena, amanhã estamos de volta com Ponte Inter de Limeira. Então, né? Tchau.